a classificação define corrida. A gente fala muito aqui que o Lando Norris muitas vezes vacila na classificação. Não dá pra vacilar na classificação, porque isso compromete seu final de semana inteiro. E por mais que você tenha ritmo ali, volta após volta, não adianta nada você conservar seu pneu lá em 20º. Gabriel Bortoleto vem impressionando bastante nos treinos classificatórios, principalmente se a gente comparar ele com o seu companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg, que tem o mesmo carro que ele e é um cara muito mais experiente que ele, né? Em todos os treinos classificatórios do ano, somando aí sprint e corridas principais, você tem 8-6 para o Gabriel Bortoleto, coisa que eu acho que poucas pessoas esperavam no começo da temporada ele ganhar, né? Talvez fazer um jogo duro ali, mas ganhar realmente não era tão esperado assim, porque é um cara que tá chegando agora na categoria. E ele tá ganhando com louvores, porque eu tenho uma informação interessante. O Bortoleto chegou no Q3 essa temporada 3 vezes. Inclusive, essas 3 vezes aconteceram nas últimas 4 corridas. E o curioso disso, senhor Rafael, é que essas 3 vezes que ele chegou no Q3 é mais do que a Sauber inteira no ano passado. Olha só. Ou seja, somando Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou na temporada de 2024, o Gabriel Bortoleto já chegou em mais Q3 do que eles. Apenas na metade da temporada. Isso vem impressionando bastante, o que nos suscita a questão sobre quem são os melhores qualificadores e onde esses caras chegaram, né? A gente trouxe aí alguns exemplos de pessoas que são conhecidas por serem bons classificadores e agora a gente vai falar para vocês, olha lá. Charles Leclerc tem um aproveitamento ali no head-to-head, que a gente chama, que é o um contra o outro, né, contra os seus companheiros de equipe. O Charles Leclerc tem um aproveitamento de 67,8% das provas. Ele classifica na frente dos seus companheiros de equipe. Isso é no ano ou é na carreira? Na carreira. Na carreira, ok. Na carreira de Lewis Hamilton, 68,96% aí das vezes ele classificou na frente dos seus companheiros de equipe. O Schumacher, 75,57% das vezes ele esteve na frente dos seus companheiros. Max Verstappen, 78,9%. E aí, claro, o GOAT das classificações, Ayrton Senna, 88,42% das vezes ele ficou na frente. E para trazer números absolutos para vocês, olha lá, o Senna ele só perdeu em toda a carreira dele para os seus companheiros de equipe 18 vezes. Ok. Em termos classificatórios. Sim. Aí a gente vai falar, pô, claro, tem que olhar quem que era o companheiro de cada um, porque evidentemente esses números, por exemplo, você pega o Max Verstappen, ele teve companheiros ali de um calibre mais baixo, principalmente quando ele teve carros dominantes e tal. Então, obviamente que isso acaba inflando os números. Você tem um cara como Schumacher também, que tá com esses 75%, que poderia estar muito mais próximo do Senna se a gente descontasse a passagem dele pela Mercedes. Já foi uma volta de aposentadoria, que ele já estava em outra fase da carreira e tudo mais. Mas ainda assim, é impressionante esses números. E, obviamente, o Gabriel Bortoleto ainda tá muito longe desse patamar, mas é um início muito promissor, né? De um cara como Bortoleto. Não, cara, de fato é muito promissor e eu disse até segunda-feira, acho que foi, de como ele tá numa crescente tão bizarra, assim, tão vertical, é muito claro a evolução dele. E eu acho que esse número é muito interessante. Eu até fiquei surpreso, por exemplo, pelo fato da Sauber ter chegado em 2 Q3 ano passado, porque eu achava que não tinha chegado nenhum. E ainda assim, O Valtteri Bottas chegou 2 vezes sozinho. Okay, o João não chegou nenhuma. Mas de fato é muito impressionante. Pô, e o Bortoleto são 3, isso que a gente não considera sprint, né? Porque na sprint da Bélgica ele também chega, por exemplo. Então a gente poderia olhar, de fato, eu acho que em quali ele melhorou muito. E, cara, eu enxergo ele como um dos melhores classificadores aí do grid atualmente. Que, obviamente, é um recorte muito curto, que ainda a gente pode dividir em 2, que, sei lá, as primeiras 5, 6 provas que ele tava se adaptando à Fórmula 1, entendendo melhor, e depois as outras 8, por exemplo, que ele conseguiu entender melhor, etc. Não dá pra gente exatamente ter uma análise muito boa, mas normalmente as pessoas não são tão consistentes assim. O Lawson às vezes ganha, por exemplo, do próprio Hadjar. Até o Hamilton esse ano, por exemplo, ele tá perdendo pro Charles Leclerc. Enfim, todo mundo tem alguma oscilação e o último recorte do Bortoleto é muito bom. Então veremos se ele consegue manter, por exemplo, nessa segunda metade do ano. Mas o fato do cara ser um bom classificador normalmente pode ajudar muito a carreira do cara, porque torna as corridas aí muito mais fácil. Com exceção de Charles Leclerc, né? Que tem aí uma das piores porcentagem de conversão em vitória. Conversão de pole em vitória da Fórmula 1. Realmente.
Mas é interessante, assim, eu acho que o Bortoleto, claro, ele não tá nesse nível ainda, como eu disse antes, mas eu acho que pela maneira que a carreira dele tá caminhando, assim, eu acho que ele caminha de fato para ser um cara muito forte em classificação. Porque se a gente analisa o desempenho do Hülkenberg, ano passado ele também foi um cara que chegou no Q3 constantemente com a Haas que ele pilotava. Ele é um cara realmente muito constante em treinos classificatórios. E esse ano ele tá tomando um baile. Claro, assim, nas últimas 4 corridas, o recorte do Bortoleto é muito espetacular e o do Hülkenberg é muito horroroso também. Também tem isso. Eu não acho que nem o Bortoleto vai continuar tão bem até o final da temporada e nem o Hülkenberg vai continuar tão mal até o final da temporada. Vai dar uma amenizada ali na diferença. Né? Porque a gente teve corridas que o Bortoleto tava largando de 7º e o Hülkenberg de 20º, entendeu? Mas ainda assim eu acho que é um sinal interessante do que pode ser a carreira dele e de como ele vai conseguir ser dominante em classificações aí ao longo da sua carreira. Pelo menos essa é a minha expectativa. E eu acho que, pô, isso é uma falha que alguns pilotos acabam tendo, assim. A classificação define corrida. A gente fala muito aqui que o Lando Norris muitas vezes vacila na classificação. Não dá pra vacilar na classificação, porque isso compromete seu final de semana inteiro. E por mais que você tenha ritmo ali, volta após volta, por mais que você saiba manejar o carro, segurar os seus equipamentos, como conservar seus pneus e coisas do gênero, não adianta nada você conservar seu pneu lá em 20º. Então, tipo assim, né? Você tem que estar você tem que se colocar numa posição pra conseguir coisas boas. E o Bortoleto aparentemente tem muita capacidade de fazer isso. Cara, e é muito importante, ainda mais quando a gente pega alguns recortes também, por exemplo, que a gente tá tendo nos últimos 2 anos, que é difícil de ultrapassar, é muito difícil seguir o carro da frente. Então, de fato, um quali ruim mata uma corrida. Tá Mata. ligado? Em outras eras, talvez não. Sei lá, em 2021, ou você podia pôr o Hamilton e o Verstappen em último, que na volta 20 eles estariam ali já rondando o pódio. Hoje em dia não é muito difícil ultrapassar. Então, de fato, um quali ruim muda muito e pelo menos o Bortoleto já tem esse ponto forte aí. É que também, pra ser honesto, e eu ir um pouco contra, talvez seja a parte mais fácil de um piloto de Fórmula 1 pra evoluir. Eu vou até citar o próprio Verstappen, acho. O Verstappen, no início da sua carreira, e quando eu falo no início, pode pôr até, sei lá, 2021, acho. Não achava que ele era tão bom em quali. Eu achava que, tipo assim, não, ele é muito bom em ritmo de prova, ele é muito bom em ultrapassagem, etc. Mas em quali eu achava que o ritmo dele era um pouco abaixo. É que eu acho que o cara ele vai ficando mais maduro, mais experiente, ele vai pegando. Hoje eu acho que ele é um dos melhores classificadores do grid também. Mas essa parte aí de classificação é algo que os pilotos normalmente conseguem se desenvolver um pouco melhor. O difícil mesmo, eu acho que de evoluir é ritmo de corrida. De fato, de fato. Mas tá aí. O que vocês acham? Eu quero saber as opiniões de vocês. Vocês concordam com a gente? Discordam da gente? Concordam discordando? Discordam concordando? Quero saber qual que é a opinião de vocês. Olha lá. Joelson falando aqui. Mais ou menos isso que você falou. Na Fórmula 1 dos carros grandes, quanto mais você larga na frente, mais é um fator de dominância. Exatamente, realmente. isso. É difícil ultrapassar. Então Porque esse ano tipo assim, a gente fala, o Lando Norris peca em classificação, mas nem sempre ele tá em 8º, em 9º, em 10º. Às vezes ele tá em 3º. Mas em 3º já é o suficiente pra acabar com a corrida do cara. Pelo menos nesse regulamento atual. Pois é. Realmente. Exatamente isso. Sim. Às vezes o cara larga em 3º e não consegue andar pra frente, fica lá. Dependendo da pista ainda, pior ainda. Thiago Carvalho falando, salve companheiros, acabei de chegar do hospital e passei por uma pequena cirurgia no rim, ô louco. Boa recuperação pra você, viu, Thiago? Espero que você esteja bem por aí. Cheguei agora nessa de hoje, perdi muita coisa? Não perdeu. Não perdeu tanta coisa assim, Tá. Apenas a gente falando que o Lando Norris é muito maior do que o Ayrton Senna. Claro, sim. Isso. Falamos isso Isso. com muita convicção. Pedro Gomes falando aqui, o Bortoleto, quando começou a temporada, todo mundo sabia que não iria pontuar. Mas o Binotto tinha um plano para adulterar o carro. Adulterou, é verdade. Imagina, realmente ele adulterou o carro. Isso é engraçado. Né? Porra, seria muito bom. Seria muito bom mesmo. O mesmo cara, né? O raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. Lola falando, já fizeram um tier list dos troféus da Fórmula 1? Já não fizemos. Cara, a gente fez já assim uma época, acho. Faz muito tempo, mas eu acho que a gente podia fazer de novo, né? Podia atualizar. A gente colocou o troféu do Sonic e o troféu do... O Gurilão. O Gurilão, exato. A gente fez já. É porque a gente fez uma tier list dos troféus do GP da França, eu acho. Será que era especificamente isso? Eu acho que era. Entendi. Porque o do Sonic era na França, eu acho. Eu acho que era. Aí teve um de Lego também, não teve? Não lembro. Não lembro. Mas o do Gorila, o do Gulira, era na França.
Joelson Carvalho falando aqui, e hoje, dia 7, que o Hamilton vai anunciar a aposentadoria. Não, é 8, não é? O anúncio dele eu acho que é dia 8, eu acho que é amanhã. Não é hoje. É 8 do 8. Mas não, mas eu já vou te antecipar. Ele não vai aposentar. Ele vai lançar uma música, ele vai lançar uma marca de roupa. Ele não vai aposentar. Exatamente. Não é nada que envolva a Fórmula 1. Eu também acho. Olha lá, Felipe Kramer falando que a única chance de os dois não passarem o Senna... ele tá falando do momento anterior da live aí, do Piastri e do Lando Norris passando o Senna em vitórias. A única chance deles não passarem é eles brigando, né? No caso das poles, isso daí não faz muita diferença, né? Não tem como eles se baterem no treino Até tem, né? Mas é difícil. É mais complicado. Enfim. Mas tá aí, senhor Rafael, tá aí. Digam aí, contem aí as opiniões de vocês que eu quero